Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor na minha e na tua vida. Aqui quem vos fala é o irmão Paulo, faço parte da Igreja Vida Nova, Frei Gaspar, e ajudo o Grupo Deus Maravilhoso, um grupo ali composto de diversas igrejas, e você é o nosso convidado a participar, estar ouvindo uma palavra e ser incentivado a estar ministrando a palavra do Senhor, semeando o reino de Deus para as pessoas. Meus queridos, no estudo de Romanos de hoje, Romanos no capítulo 13, com o tema Respeito pelas autoridades, que o Senhor possa vir falar ao seu coração e que a gente possa meditar e entender e compreender o que Deus quer de nós mediante as autoridades. Romanos 13, versículo 1 vai nos dizer assim, com o tema de novo, respeito pelas autoridades. Versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aleluia, Pai, quero te agradecer pela tua palavra, eu peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco mediante esse texto, Pai, simples, porém, que temos que observar, meu Pai, com muito temor a Ti, meu Pai, que é a maior autoridade a qual nós seguimos, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Abençoa, Pai, o Grupo Deus Maravilhoso, a cada igreja, Senhor, a cada um que está ouvindo, Senhor, que possa compartilhar e permanecer crendo que o Senhor é conosco. O Senhor usa as suas igrejas, ó Pai, para estar ganhando vidas para Ti, meu Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, glória a Deus. Essa palavra, no contexto histórico ali, quem governava, sabemos que era o Império Romano. 129 cidades-estados, que hoje nós podemos dizer ali que era a Ásia, a Europa toda e parte da África. E imagina você, um império mandando diversos países, tinha os seus costumes, tinha as suas religiões, eles adoravam deuses, diversas entidades, mas eles, de alguma maneira, eles respeitavam a fé que as pessoas tinham, desde que o imperador César fosse adorado por qualquer ser vivente que fizesse parte do império. Então, meus irmãos, não é tão simples isso. Por quê? Porque diversos romanos ali estavam aceitando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e tendo que se desvencilhar do Estado, se desvencilhar do que o Estado ofertava para eles de bom. Olha, vocês podem continuar não trabalhando nos sábados, que os judeus eles não trabalhavam no sábado. Nós deixamos vocês isentos também de ser soldados nossos para estar nos ajudando a governar essas cidades-estados. Porém, você podendo continuar com a sua religião, vocês têm que prestar culto ao imperador, adorar o imperador. Isso não faz parte do cristianismo. Isso não faz parte nem do judaísmo, porque acreditavam que haveria de vir um Messias. Embora muitos deles não acreditavam que o Messias seria Jesus, o ungido de Deus, eles passavam a odiar o Império Romano e diversas vezes acontecia revoltas, oficiais romanos ali morriam. Por quê? Porque eles se levantavam e criavam uma guerra contra eles, faziam ataques misteriosos. E esses eram os zelotes, um grupo de judeus que entendiam que o Império Romano deveria ser eliminado, porém eles não tinham força para lutar contra o Império Romano. Então as suas investidas era sempre quando viam que eles estavam afastados e
Eles se levantavam em maior número e matavam os oficiais. Então, meus irmãos, Deus não faz parte de revolta. E para entender esse contexto todo, um povo que passou por diversas batalhas, teve diversos imperadores, né? Até servos de Deus, teoricamente, que era povo de Israel, mas não seguiam os costumes judaicos, não seguiam o que Deus queria para a sua nação, porque eram ímpios, acabavam se rebelando contra o que aprenderam e se prostituíam com mulheres de outros povos, e com isso começavam a fazer as suas práticas ali pecaminosas, adorando outros deuses, sendo idólatras. Então, meus irmãos, a corrupção interna, a prostituição já estava dentro do ser humano. A vontade de se rebelar contra a liderança que Deus instituiu. Então o próprio Deus, ele permitia que autoridades, como o rei Ciro, que no livro de Isaías vai dizer que foi enviado de Deus, mesmo sendo uma pessoa que não fazia parte de Israel, esse imperador, ele foi usado para fazer com que o povo de Deus pudesse voltar para Israel. E mesmo sendo dominados pelo rei Ciro, eles identificavam que Deus permitiu que eles pudessem voltar por intermédio desse imperador persa. Então o que eu quero dizer com isso? As autoridades foram constituídas por Deus, todas elas, inclusive o Lula no nosso país. Por quê? Porque as autoridades, a sua função, ela foi instituída por Deus. E essa instituição por Deus é para que nós, independente dos casos, nós permaneçamos com o coração que o Deus Pai nos trouxe através de Jesus. Um coração amoroso que quer verdadeiramente fazer com que as pessoas não se prendam a essa terra. Deus não quer que você se prenda a essa terra. Deus quer que você se prenda no coração de Deus para essa terra. Tudo vai ficar aqui, meus irmãos. E Deus tem um compromisso para que nós venhamos subir com Ele triunfantemente. Amém, meus queridos? Então aqui, o Império Romano dominava o mundo naquela época. Havia em sua liderança governadores, Governadores, tinha também tudo que nós vemos hoje. Tinha prefeito, tinha magistrado, tinha juízes, tinha militares. Tudo seguindo o Império Romano. E os judeus tinham dificuldade de aceitar a autoridade do Império Romano. Isso é uma verdade, isso eu estava falando aqui. E a rebelião já estava sobre eles. A rebelião já está sobre o ser humano. Então, e como que nós podemos trazer isso para o contexto dos dias de hoje? Nós temos governadores ímpios, pessoas que fazem diversas coisas erradas, que estão sobre o poder. Como que nós temos que agir mediante a essa situação? Vou te dizer, nós temos que agir, como a Bíblia diz aqui no versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Quer seguir a vontade de Deus? Seja sujeito às autoridades, tenha respeito por elas e entenda que foi Deus que permitiu com que essa autoridade esteja no governo para exercer juízo de Deus para com a terra. Por mais que muitas das vezes essa autoridade não está entendendo o que ela está fazendo, é permissão do Senhor para que nós não viemos nos sujeitar ao mal interior que habita dentro de nós e que nós entregamos a Jesus, deixando na cruz para que nós venhamos ser juízo de Deus sobre essa terra no que atende à obediência.
nós vemos que o problema da liderança já começa dentro de casa. Pessoas não respeitam a liderança dos pais, não respeitam a liderança dentro de sua igreja, não respeitam a liderança, seja em qualquer ambiente. E o que eu vejo aqui do apóstolo Paulo, dizendo para os romanos ali, para a igreja que estava se constituindo e crescendo pela presença de Deus? Cabe a nós nos sujeitarmos à autoridade. Se você é zelote, se você se revoltava contra o Império Romano, não se revolte mais. Acreditem, foi o próprio Deus que está permitindo isso para que nós venhamos avançar em ganhar vidas para Cristo. Porque eles não têm o que a igreja deve ter, que é o que? O amor de Deus para fazer o pecador se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. E nós não precisamos nos revoltar. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. E nós vemos isso em Jesus. Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. E ele cumprindo a lei, ele faz com que nós sejamos justos, justificados, porque ele foi justo. Ele é justo. E o seu sangue, ele nos lava de todo o pecado quando nós nos arrependemos e nos reconhecemos como falhos e como dependentes desse justo. Nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. No que nós não conseguimos cumprir a lei, ele cumpriu para nos dar a oportunidade de estarmos alinhados com o seu propósito de salvação para as pessoas. E no propósito de salvação de Deus para as pessoas, a obediência é irrevogável. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui, ó, João, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 7, vai dizer assim: responderam-lhe os judeus, temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, o imperador, ouvindo isso, tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus, com tamanha humildade, sendo todo poderoso, ele vai responder assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: eu reconheço a sua autoridade. Eu não estou aqui para contrariá-la. Eu estou aqui para me entregar pelo povo e fazer com que o povo não viva revoltado com as decisões da liderança, mas que vivam submissos, crendo que o bem vence o mal com as boas ações. O propósito de Jesus estava ligado à vontade do Pai, que era que ele se entregasse, morresse na cruz, e o seu sangue nos curasse, nos lavasse de todo o pecado. Jesus, ele nos deu a oportunidade de termos uma nova vida nele, e ter um interior verdadeiramente mudado, e ser uma nova vida, por ter entrado nesse compromisso de querer viver o Espírito Santo nessa terra, nos possuindo, nos administrando e nos guiando. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter isso conosco. As autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Meus irmãos, você quer condenação para a sua vida? Eu não quero para a minha.
Então, nós devemos ser respeitosos com as autoridades. Paulo, mas não existe um momento que nós podemos ir contra as autoridades? Sim, com todo o respeito, dentro da lei e nos posicionando como servo de Deus, sempre em benefício de um todo, de toda a população, não em benefício próprio, por orgulho, por ganância, por querer se aparecer. Nós vemos que nós temos a palavra de Deus como mandamento, e um dos mandamentos é: ide ao mundo, pregai o evangelho para toda a criatura, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas obtenha a vida eterna. Então isso é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus é superior ao mandamento dos homens. No que não nos condiz com o desejo de Deus para nossas vidas, o que temos que fazer? Orar, para que Deus levante autoridades competentes para cuidar de nossas vidas. Paulo foi apedrejado, passou por diversas coisas, porque ele ia aos povos pregar o evangelho para um povo que não queria saber de Deus, para um povo que não aceitava a fé que ele estava trazendo para as pessoas. E ele permaneceu até o final, até ser preso injustamente. Então, no que condiz a pregação do evangelho, nós temos que ir para cima. Nada pode paralisar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então, em cima desse propósito, nós devemos permanecer crendo sim, que devemos avançar em nome de Jesus. E no Salmos 33, versículo 2, vai nos dizer assim, versículo 12, perdão: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual ele escolheu como herdade sua. Para finalizar, meus irmãos, o que o cristão deve fazer nesse sentido? Nós precisamos orar para que seja levantada uma liderança idônea, que condiz com a Escritura, com a palavra santa do Senhor. Porque quando os governadores são maus, o povo perece, o povo morre. E nós precisamos ter essa consciência de quem a gente levanta, de quem a gente vota. Vou falar uma coisa aqui que tem acontecido. Hoje nós vemos essas jogatinas no nosso país, os betas da vida, que foi liberação do governo. Hoje você pode fazer apostas, com diversos nomes de apostas, diversas formas de fazer com que as pessoas tirem do seu sustento um dinheiro visando ganhar algo maior e acabam viciadas na jogatina. E por que eu estou falando isso? O jogo valendo dinheiro é um câncer. É enviado de Satanás para destruir a minha e a tua vida. E quem liberou isso? O nosso governo. Então, eu posso ir contra isso? Posso, porque está fazendo mal às famílias. Posso dar a minha opinião. Nós temos liberdade de expressão. Mas nem por isso eu vou tratar mal as autoridades. Porque é uma escolha sua. E amanhã, o que será liberado? O que nós, como igreja, devemos fazer? Orar. Orar e ir contra tudo que vai contra a palavra de Deus. Nisso nós podemos nos apoiar, porque o Estado é laico, é aberto para todas as religiões. E nós temos o direito de apregoar o Evangelho. Então, como servos de Deus, nós devemos exortar, falar do amor de Deus e ir contra
ou que tem atrapalhado o cidadão de bem. Quero orar pela tua vida, fique com essa mensagem. Eu vou fazer mais estudos de Romanos 13, hoje eu abordei mais 2 versículos, né? E vou querer abordar mais, porque realmente é um texto que eu convido você a estar lendo, estar meditando, para que haja entendimento da igreja, do quão importante é a igreja para o Estado, para os governos no mundo, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, eu quero te agradecer, Pai, glorificar o teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Pai, a vida dos meus irmãos, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, o teu poder, meu Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para administrar, Senhor, para cuidar, Senhor, do que o Senhor tem, Senhor, a transmitir, meu Pai, tanto para as igrejas, ó Pai, tanto, Senhor, para o mundo, Pai, por inteiro, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, cada ministério, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um ouvinte, Pai. Ó Deus, e que nós possamos avançar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos para cima, em nome de Jesus.